Oskar Dirlewanger faleceu em junho de 1945, no centro de detenção de Orthausen. Provavelmente, ele foi morto a espancamentos pelos guardas poloneses. Uma morte violenta para o nazista que até mesmo os piores da SS desprezavam. Simplesmente chamá-lo pelo que ele era, e comandante de um bando assassino de degenerados, não explica totalmente os horrores que ele infligiu ao longo de sua vida. Oskar Dirlewanger nasceu em 26 de setembro de 1895. Há poucas informações sobre sua infância, mas o que sabemos, e talvez o mais relevante, é sua carreira militar na Primeira Guerra Mundial, sendo um soldado condecorado que entrou para o exército como recruta aos 18 anos de idade e, ao final da guerra, ele havia alcançado o posto de tenente. Ele foi condecorado com a Cruz de Ferro, tanto de primeira quanto de segunda classe, por sua conduta. Ao final da guerra, ele liderou 600 homens de sua companhia da Romênia até a Alemanha. Em vez de enfrentar o internamento como prisioneiro de guerra, como muitos soldados após a Grande Guerra que temiam a revolta comunista, ele se juntou a uma das muitas milícias livres das corporações. Esses eram grupos paramilitares formados por ex-soldados que, por meio da violência, tentavam impedir qualquer movimento ou revolução de inclinação esquerdista. A Alemanha do pós-guerra estava em um estado de turbulência, com os extremos da esquerda e da direita tentando tomar o poder. Os partidos mais ao centro usaram os Freikorps, de extrema-direita, para esmagar os grupos de esquerda. O envolvimento mais notável de Dirlewanger foi um ataque com um trem blindado para retomar a cidade de Sangerhausen, que estava sob controle comunista. Embora o ataque inicial tenha falhado, a cidade foi retomada com o apoio das tropas do governo. Em 1922, ele recebeu o título de doutor em ciências políticas pela prestigiada Universidade Goethe, em Frankfurt. Foi por volta dessa época que ele se juntou ao Partido Nacional Socialista. Através de seus camisas marrons paramilitares, Dirlewanger frequentemente se metia em problemas com a lei. Ele foi condenado por desfalque e posse ilegal de armas, mas foi em 1934 que ele foi condenado por manter um relacionamento inapropriado com uma garota de 14 anos. Ele perdeu a filiação ao Partido Nazista, o doutorado e todas as condecorações militares. Isso poderia ter sido o fim da história, mas ele contou com o apoio de um de seus camaradas da Primeira Guerra Mundial, Gottlob Berger, que resgatou o homem desonrado. Berger era um membro de alto escalão da SS e um amigo próximo de seu chefe, Heinrich Himmler. Berger conseguiu usar sua influência para permitir a libertação de Dirlewanger da prisão e a oportunidade de se juntar à Legião Condor. A Legião Condor era o nome dado às forças armadas alemãs que estavam lutando na Guerra Civil Espanhola. Após o serviço de Dirlewanger na Guerra Civil Espanhola, Berger conseguiu fazer lobby para que seu amigo fosse reintegrado ao Partido Nazista. Seu doutorado foi restaurado e suas condenações foram anuladas. Dirlewanger estava pronto para entrar na Segunda Guerra Mundial como primeiro-tenente da Waffen-SS. E é aqui que sua verdadeira crueldade vem à tona. Seu primeiro comando incluía caçadores furtivos, perdoados e soldados da Waffen-SS, encarregados de perseguir partisans na frente oriental. No entanto, à medida que a guerra avançava, longe de favorecer os nazistas, vários criminosos, incluindo insanos criminosos, foram recrutados para sua divisão. Aqueles que haviam cometido crimes violentos, como assassinato em primeiro grau e incêndio criminoso, encontraram um lar no batalhão de Dirlewanger, um lar onde podiam cometer ainda mais crimes e muito mais hediondos. Além da escória dos campos nazistas, também puderam se juntar voluntários russos, ucranianos e prisioneiros políticos alemães. É importante saber que até mesmo o comando da SS queria muito pouco a ver com Dirlewanger. Seu serviço na Espanha não foi suficiente para remover a desonra de sua condenação desprezível anterior. Também havia uma proibição de criminosos ingressarem nas Forças Armadas ou na Waffen-SS, mas, novamente,
Devido à sua amizade com Berger, o batalhão de Dirlewanger foi colocado sob o controle da Waffen-SS. Eles não faziam, oficialmente, parte da SS, mas era uma questão técnica, porém, uma que permitiu a ele e sua quadrilha criminosa colocarem seus objetivos em prática. Na frente oriental, o batalhão foi usado primeiro para tarefas antipartidárias na Polônia. Eles tinham a tarefa de destruir todas as formas de resistência e abrir caminho para a ocupação alemã. Daí o foco em caçadores ilegais com habilidades de rastreamento. Distantes dos nobres Jägers, foram formados por Dirlewanger, e seus homens eram tropas de terror. Dirlewanger atirava na mão daqueles que não correspondiam às suas expectativas. Os saques eram considerados parte do papel e comuns. Se eles roubassem o saque que Dirlewanger queria, levavam um tiro na cabeça para divertir seus homens. As garotas eram despidas e agredidas. Quando os homens se satisfaziam, a garota recebia uma injeção de estricnina para que eles pudessem vê-la morrer em convulsão. No chão, matilhas de cães selvagens famintos eram soltas sobre as vítimas para a diversão de seus tratadores. Ataques brutais em grupo eram comuns, com as mulheres geralmente sendo enforcado ou mortas à baioneta em seguida. Tudo isso em nome de destruir a resistência polonesa. Essas ações não passaram despercebidas pelo comandante da SS na Polônia, porém. Isso se devia mais às ações descontroladas dos homens de Dirlewanger e menos à crueldade. Afinal, havia os Einsatzgruppen operando nessa época, e nós vamos abordar o que essas forças fizeram em outro vídeo. Quando foi levado ao tribunal da SS, ele, é claro, entrou em contato com seu bom amigo e patrono, Berger, que por sua vez pediu apoio a Himmler. Himmler viu a necessidade de homens assim e foi citado dizendo: melhor matar poloneses de mais do que de menos. Dirlewanger parecia ser intocável. Na verdade, ele foi promovido e recebeu o comando de um batalhão para ser enviado à Bielorrússia enquanto atuava na Bielorrússia. Estima-se que as unidades de Dirlewanger mataram cerca de 30.000 civis. O método preferido de Dirlewanger era reunir os moradores de uma vila em um celeiro e depois incendiá-lo. Aqueles que tentavam escapar das chamas eram metralhados. Um filme perturbador foi feito chamado Venha e Veja, que está disponível gratuitamente no YouTube. Esse filme mostra esse tipo de massacre com um realismo sombrio e foi baseado nos métodos do Dirlewanger. É um filme que não é para os fracos de coração, mas transmite as atrocidades que Dirlewanger e seus homens cometeram muito melhor do que minhas próprias palavras poderiam. Com o avanço do Exército Vermelho para o oeste, o batalhão de Dirlewanger era frequentemente usado como retaguarda. A unidade não estava preparada para enfrentar o Exército Vermelho, pois estavam acostumados ao massacre de civis indefesos. Dirlewanger frequentemente liderava na linha de frente, sofrendo muitos ferimentos, e empurrava seus homens para o massacre com total imprudência. Isso resultava em pesadas baixas para o batalhão, mas em medalhas e elogios para Dirlewanger. Após uma dessas quase destruições do batalhão, Dolvenge foi enviado para perto de Varsóvia para receber reforços enquanto era reabastecido na Polônia. A revolta de Varsóvia começou, e o batalhão de Dirlewanger foi enviado para reprimir os combatentes da resistência judaica e polonesa junto com o exército alemão. Um soldado que lutou ao lado da brigada de Dirlewanger durante a revolta de Varsóvia foi Matthias Schneck, um belga recrutado para o exército alemão. O testemunho de Matthias pode ser encontrado na descrição e é uma leitura realmente horrível. O papel de Matthias era explodir portas, enquanto os soldados limpavam Varsóvia casa por casa, cômodo por cômodo. Ele se recorda da primeira vez que viu os homens de Dirlewanger. Eles chegaram fedendo a vodka, morrendo aos montes, enquanto avançavam com total imprudência. Matthias lembrou que os homens da unidade eram sujos, sem uniforme adequado, e muitos deles estavam sem armas, exceto aqueles que saqueavam dos mortos. Matthias testemunhou em primeira mão
Dirlewanger em seu elemento durante a revolta de Varsóvia. Ele estava vestido com seu sobretudo de couro preto, incitando seu bando de homens raivosos a esmagar a resistência polonesa. Quando um tanque chegou para dar algum apoio, ele levou alguns dos homens para a frente. Ele se lembra de um soldado da SS pegando uma mulher polonesa e uma criança e colocando-as no tanque, usando-as como escudo humano. A criança ficou presa sob as esteiras e foi esmagada até a morte. Os gritos da mãe assombraram o jovem soldado. A resposta de um soldado da SS foi um tiro indiferente na cabeça da mãe para que ela não gritasse mais. Quando o confronto terminou, e com os combatentes da resistência em retirada, Matias lembra de um grupo de civis saindo dos prédios e porões. Eles estavam com as mãos levantadas, insistindo que não eram combatentes partidários. Matias testemunhou Dolvendi ordenar que todos fossem fuzilados no local durante uma determinada incursão. Matias lembra de ter colocado explosivos em um par de grandes portas. Quando gritos de "não atirem" foram ouvidos lá de dentro, Matias entrou e viu um enorme salão, um hospital da Cruz Vermelha, com muitos poloneses e alemães feridos deitados em camas improvisadas. Antes que os homens de Dolvendi invadissem, Matias conseguiu esconder uma das enfermeiras em um pequeno quarto e trancou a porta com uma barricada. As enfermeiras imploraram aos soldados de Dirlewanger para não matarem os pacientes poloneses. Esses pedidos foram ignorados enquanto os soldados de Dolvendi iam de leito em leito, esmagando os crânios de todos os feridos com a coronha de seus rifles. Tanto alemães quanto poloneses foram mortos. Quando terminaram, Matias e os outros soldados de Wehrmacht saíram para fazer guarda. Os homens de Dirlewanger começaram a assediar as enfermeiras e a arrancar suas roupas. Matias ouviu os gritos das enfermeiras, mas não conseguiu impedir o que estava acontecendo. Mais tarde, ele presenciou um sombrio espetáculo organizado pelo próprio Dirlewanger. Ele testemunhou as enfermeiras sendo despidas e levadas para uma praça. As enfermeiras foram brutalmente espancadas e tinham sangue escorrendo pela parte interna das pernas, uma por uma. Colocaram uma corda no pescoço das enfermeiras. Dirlewanger, ele mesmo removia a cadeira ou os tijolos, agindo como uma forca improvisada. Uma das situações mais horríveis, Matias lembra, foi explodir uma porta e ver entre 300 e 500 crianças em algo que parecia ser uma escola. As crianças estavam com as mãos levantadas. Quando Dirlewanger entrou no prédio, ele ordenou que as crianças fossem mortas. Muitas delas foram imediatamente baleadas, até que ele ordenou que as balas fossem poupadas. O restante foi morto com uma baioneta ou com coronhadas na cabeça. Matias até se lembra de um encontro pessoal com Dirlewanger que quase lhe custou a vida. Ele dava água a um soldado alemão gravemente ferido. Dirlewanger se aproximou e gritou: "Você deu água para esse porco." Só então, ao ver a braçadeira vermelha e branca que o identificava como membro da resistência polonesa, Dirlewanger deu uma pistola a Matias e mandou que atirasse no ferido. Ele não conseguiu fazer isso depois de olhar nos olhos do homem, tentando imaginar por quanto tempo ele ainda viveria. A pistola, então, foi arrancada de suas mãos por outro soldado da SS que cumpriu a ordem inicial, mas graças à intervenção de um oficial do exército que também tinha uma queixa contra Dirlewanger, Matias provavelmente teria sido executado ali por não cumprir ordens. Ao final da revolta de Varsóvia, cerca de 40 mil civis foram assassinados pelas mãos dos soldados de Dirlewanger. Por seu papel nessa atrocidade, Dirlewanger foi promovido e recebeu o comando de uma divisão de 4 mil homens além da Cruz de Cavaleiro. Oskar Dirlewanger foi ferido em 1945 enquanto lutava na Hungria e foi enviado de volta à Alemanha após deixar a brigada. Ela se desintegrou rapidamente. Foi durante esse período que ele se escondeu, à medida que a guerra começava a terminar. Forças francesas encontraram Dirlewanger escondido em um chalé de caça e o identificaram com a ajuda de um ex-prisioneiro. De um campo de concentração, ele foi transferido para Auschwitz, onde, muito provavelmente,
foi espancado até a morte por seus guardas poloneses. Apesar dos crimes horríveis, ou talvez por causa deles, a divisão Dirlewanger se tornou popular entre alguns neonazistas e grupos da extrema-direita. O emblema da unidade, com 2 granadas de mão cruzadas, pode ser encontrado em fóruns de discussão, em camisetas e até mesmo como símbolo de um grupo paramilitar ucraniano. Esses não eram os gloriosos supersoldados arianos retratados na propaganda da época, como alguns hoje gostariam de acreditar. Na verdade, eles eram um grupo dos piores criminosos da época, muitas vezes os próprios criminosos que até os nazistas perseguiam. Eles eram movidos por álcool e pela promessa de satisfazer seus desejos mais sombrios. O reinado de terror de Dirlewanger só foi possível devido ao apoio de alguns dos comandantes de alto escalão da SS. Eles viam nesse indivíduo sádico exatamente o tipo de pessoa de que precisavam para realizar sua visão, uma visão de uma Europa livre daqueles considerados indesejáveis. Dirlewanger deve ser lembrado como o pior da humanidade, nada mais do que um indivíduo raivoso que pôde se entregar aos atos mais sombrios. Desde que alguns dos objetivos nazistas foram alcançados, talvez seja apropriado que Dirlewanger tenha tido um fim violento nas mãos dos guardas poloneses. Se isso é justiça ou não, deixo para você decidir.